Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A tecnologia da RDR Rio Doce Radiologia agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde. Olá, boa noite. Estamos começando o nosso bate-papo das 6. Hoje vamos falar de como prevenir as doenças cardiovasculares. Como conservarmos aí, hábitos saudáveis, não é? Eu conto com a presença hoje aqui do Eduardo Salles, ele é preparador físico. Bem-vindo, Eduardo. Obrigado. E Ana Carolina Seolim, ela é nutricionista e vai nos dar muitas dicas hoje. Não é? Espero que sim. Um prazer estar aqui compartilhando conhecimento com vocês. Obrigada, Ana. Bom, as doenças cardiovasculares acometem a população, mundial de uma forma assustadora, Os números de pacientes acometidos por esse tipo de doença no Brasil chega aí a 14 milhões de pessoas, acometidas pela doença no nosso país hoje. Então, nós temos um alto índice de mortalidade, de intercorrências pelas doenças cardiovasculares, que não são apenas as doenças relacionadas aí ao coração propriamente dita, tá bom? Eu gostaria de mostrar para vocês e tentar exemplificar isso de uma forma fácil com o cardiômetro, Esse é uma ferramenta que todos vocês têm acesso em casa, é da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá? Então, hoje ali, no ano, tá? Nós tivemos 290 mil perdas, Quase, nós estamos virando ali, para 593 pacientes, infelizmente. No mês, nós temos essa estatística também, que pode ser acessada aqui pelo cardiômetro, Nós temos aí 21 mil mortes, Quase 22 mil mortes pelas doenças cardiovasculares, tá? E no dia de hoje, infelizmente, aí foram, o dia não acabou ainda, 833 mortes, pelas doenças cardiovasculares, que englobam aí infarto, o derrame. Então, todas, não é só o infarto propriamente dito, as enfermidades aí que acometem o sistema circulatório. Então, para falar assunto tão importante em nosso Setembro Vermelho, Vamos começar o nosso bate-papo das 6. E eu gostaria aqui, de perguntar, Eduardo, qual a importância dessa atividade física, da prática, do exercício físico diariamente? Boa noite a todos, Essa pergunta é extremamente pertinente. O exercício tem diversos efeitos. Agora, principalmente sobre a saúde cardiovascular, eu falo assim, a gente nota rapidamente o controle e a redução da pressão arterial, que é a redução de um fator de risco, acho que extremamente significativo nas doenças cardiovasculares, ou seja, o exercício controla a pressão e a gente nota isso claramente no hipertenso. Claro que junto aos medicamentos, Um outro efeito que a gente percebe do exercício é sobre a mudança no perfil lipídico, no colesterol. Então a gente vê mudanças no HDL, O HDL é um pouco mais resistente de melhorar, que é o bom colesterol, e uma redução do LDL, que é o mau colesterol, que também é um fator de risco. Outra coisa que a gente também observa, que é bem bacana, é a redução do triglicerídeo. Esse o impacto é mais exato. Então a pessoa começa a se exercitar, tem uma dieta saudável, dá uma melhorada na alimentação, cai o triglicerídeo. Eu acho que também é um grande fator de risco. Outro efeito do exercício, pensando em doença cardiovascular e outras doenças, a gente sabe que diabetes é uma doença que precipita muito o aparecimento das doenças cardiovasculares. Então, é na redução da glicemia,
né? Então, o melhor controle do diabetes, ou até quem não tem diabetes, mas que a glicose está começando a subir novamente. Exercício, alimentação e exercício físico inicialmente já produzem esse efeito. Enfim... são inúmeros, né? São benefícios, né? São inúmeros, né? Eu estou tentando me concentrar aqui para falar da parte cardiovascular. E uma das coisas assim mais recentes que eu tenho lido, bem bacana, eu achei, é o impacto do exercício no sistema nervoso, né? Então, principalmente hoje, que essa correria, o estresse elevado, então, como o exercício ele impacta, né? Como se fosse diminuindo um pouco a atividade do sistema nervoso, mas a atividade ruim, porque o sistema nervoso é maravilhoso, né? A gente está vivo por causa disso, mas diminuindo a atividade de hormônios e de substâncias ali que aceleram o coração, que provocam pressão alta. Então, esses são os que eu consigo recordar agora, com né? certeza. Dentre os inúmeros. E você falou um ponto muito importante, né? Que é essa questão aí do estresse, né? Da atividade física, né? Vir aí a ser tão benéfica para a saúde, não só, né, nos números de colesterol, de glicose, da pressão, da balança. Isso. Né? Mas que é importante, sim, né? E a meta como um todo, né? Eu acho que quem procura atividade física quer desde perder peso até ficar em dia aí com todas as comorbidades que vem a ter. Mas o estresse é um fator muito presente na nossa vida hoje em dia, né? E nós estamos sempre muito ativados. E a atividade física vem exatamente para dar essa desacelerada, né? Porque o nosso sistema nervoso, ele comanda realmente o coração. Então, eu posso ter a ativação ou a desativação. Isso é um fato. E a atividade física ela só vem a colaborar com essa questão, porque reduzindo o batimento cardíaco, você vai reduzir também, né, a pressão arterial, sim, porque nós temos todo esse contexto do estresse, né, liberando inúmeras substâncias aí no organismo, é fato. E junto com todo esse movimento, né, da prática da atividade física, nós precisamos aliar isso, com certeza, a uma dieta saudável, né, Ana? Com certeza. Né? Então, assim, a importância de aliar a atividade física à dieta, né? Como isso vem a completar, né? Com certeza. Eu sempre falo que saúde começa no prato. Então, assim, procurar se alimentar melhor, né? Hoje em dia a gente tem muita essa questão dos industrializados, né? Tem muito isso vivo no nosso dia a dia. Sim. Então, sempre bato na tecla de deixar a alimentação com mais comida de verdade, né? Evitar grãos muito refinados, né? Açúcar, né, em excesso, bebidas açucaradas, carnes processadas, tudo isso prejuízo para a saúde cardiovascular, com certeza. Então, falou em saúde cardiovascular, é o associamento da alimentação balanceada com a atividade física, com certeza. Uma dica para quem quer começar a fazer aí, né? Mudar o estilo de vida, né? Que é isso que nós queremos, né? A gente, às vezes na consulta, a gente tem um tempo curto ali para falar com o paciente tudo que a gente precisa, né? Tanto no consultório quanto na hora da atividade física, ali a correria do dia a dia, mas nós precisamos aliar as duas práticas. Sim. Como fazer dar certo uma dieta? Como fazer dar certo? Porque ela precisa perdurar. Com certeza. Né? A dieta boa é aquela que é duradoura, né? Não é? Eu sempre falo, a melhor dieta é aquela que é fácil para você. Aquela que você consegue dar conta no momento. A gente pode usar, né, várias estratégias alimentares. Dentre elas, a gente pode usar uma dieta mediterrânea, né, que é uma dieta muito saudável, rica em frutas, verduras, grãos integrais, oleaginosos, azeite extra virgem. Muito boa, inclusive, para prevenção de doenças cardiovasculares. Mas pensando assim, uma dieta de reeducação alimentar, né? A mediterrânea. A gente pode usar a mão da dieta low carb, que eu gosto muito, que eu acho que a gente ia usar, na verdade, de forma racional os carboidratos, que é tão maciçamente, né, a gente usa, come tanto pão, massa, pizza, bolo, que o fato da gente, né,
começar a equilibrar o consumo desses alimentos, a gente já consegue melhoras significativas na saúde. Podemos usar estratégias como jejum intermitente, né, cetogênica, mas tudo isso é um bate-papo que a gente faz com o paciente e ver o que ele consegue dar conta. Porque, assim, para o paciente dar conta, ele tem que ter adesão, né? Então, tem que ser uma dieta fácil para ele, saudável, prática, para ele conseguir levar para o dia a dia. Hoje em dia, as pessoas têm a vida muito corrida, né? Então, querem uma dieta prática, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. O carboidrato, ele vem aí sendo um vilão, né? Então, assim, a gente vê que as pessoas falam em zero o tempo inteiro, né? Então, a dieta sempre muito restritiva. E a gente não consegue manter uma dieta restritiva assim, né? Então, é o equilíbrio. É o equilíbrio. Dieta restritiva tem prazo para acabar, ninguém consegue. A gente percebe que a maioria das pessoas que elas fazem dietas restritivas, elas fazem um tempo, não conseguem, porque não consegue ser duradouro, né? Elas param e engordam tudo de novo. Não é o que eu aconselho, na verdade. O carboidrato, na verdade, ele não é o vilão, né, doutora Débora? A gente precisa de carboidrato. Carboidrato é a nossa principal fonte energética. Acontece que a gente tem diferentes tipos de carboidratos. Carboidratos refinados e carboidratos complexos. Estes complexos são bons para a saúde. A gente tem o que aqui? As frutas, os vegetais, né? Batata doce, banana da terra. Tudo isso que é comida de verdade faz muito bem. A diferença que vem os carboidratos refinados, que é o bolo, docinho, pão branco, tudo isso deve ser evitado. Aí está o problema, né? Que a gente come. Tá o problema. Que é muito bom, muito docinho, então a gente vai consumindo mais. E sacia, né? E sacia. O que é tão parecido com o carboidrato, que sacia também, é a proteína. E aí vem esse consumo das dietas com muita proteína, com muita carne. Gosto muito de utilizar isso daí. Na verdade, duas coisas que são boas para isso, para dar saciedade. A fibra, que é um carboidrato, então a fibra a gente utiliza nas refeições para dar saciedade, e também a proteína. Proteína, eu gosto muito de fracionar em todas as refeições, que vai dar saciedade e vai favorecer o emagrecimento. E aí acaba que, dessa forma equilibrada, né, eu acho que com orientação, né, com essa orientação do profissional, o nutricionista junto, acho que não tem erro, né, a gente consegue, com o tempo, o paciente ele vai se conhecendo, vai aprendendo a fazer as dietas, né? E acaba não caindo nas armadilhas das compensações, né, Ana? Exatamente, que não é fácil. Eu sempre falo, não tem problema, né? Momentos específicos, né? Por exemplo, tá numa festinha, né? Um aniversário de alguém, não tem problema. Não vai ser isso que vai, né, te fazer perder os resultados, né? Uma coisa ali comedida. Mas, assim, o que você faz na maior parte do tempo, isso é que é o mais importante, né? Então, que não seja uma coisa muito frequente. Muito bom. Eduardo, ainda vamos falar um pouquinho aí do excesso de peso, né? Que ele faz tão mal, não só para o coração, para a nossa circulação aí no geral, mas também para o sistema osteomuscular, né? Sim. Com o tempo, ele pesa realmente, né? Pesa, e a gente observa isso e tá tudo linkado, né? Tá tudo ligado. Então a gente pega a pessoa, vai ganhando peso, se torna obesa, a saúde articular vai embora, as artroses elas começam a se intensificar, apesar de ser a própria doença inflamatória, né, gerada pela obesidade, as substâncias que a obesidade faz o corpo liberar geram muita inflamação no corpo. Isso daí tem efeito, né, sobre o sistema locomotor, sobre as pernas, sobre o joelho, o pé, e a pessoa vai parando, porque ela tem dor. E à medida que ela vai parando, ela vai ficando mais sedentária. E aí ela fica sedentária e aí ela começa a colher os efeitos desse sedentarismo, que é problemas com diabetes, colesterol, pressão alta, até depressão, acho que a gente pode falar, né? Que tem também esse contexto físico, né? Não é só emocional, né? Esse ganho do peso, né? Geralmente ele vem acompanhado de uma dieta fora de contexto aí, né? Desbalanceada. E o que a gente come para ganhar peso? Pense, né? A gente come açúcar, né? A pessoa come... A gente não, tá, gente? Porque eu não. Mas nós comemos aí, né? O açúcar, a massa, né? Exatamente. Para poder ganhar o peso na balança. E essas substâncias, é o que o Eduardo está falando, vai gerar uma série de cascatas de inflamação no organismo, né? De descompensação, inclusive central, né? Que vai gerar algumas compulsões muitas vezes, né?
Porque quando você come o doce, você o quer açúcar, mais você quer mais doce. né? Quando você come o carboidrato ali desregrado, refinado, né? Que é uma energia rápida, você vai ficar, de repente, insaciável com aquilo e vai sempre... Você vai cada vez mais ter vontade de consumir. Por isso é importante a gente reeducar esse paladar, né? Realmente consumir alimentos mais amargos que vai desviciar esse paladar pro doce. Então consumir chás de boldo, por exemplo, mais vegetais verdes escuros, evitar comer doce rico em açúcar muito refinado, por exemplo, trocar. Gosto muito de doce no meu dia a dia, não abro mão. Né? Como é que eu faço numa situação dessa? Aí talvez pode entrar o chocolate meio amargo, a pessoa fica suprida da vontade que ela tem de doce, para não gerar uma compulsão talvez ali, e ela tem os benefícios do chocolate meio amargo, porque ele tem compostos fenólicos, antioxidantes, né? Então não vai fazer mal. Então a gente pode usar algumas estratégias nutricionais. Que legal, isso aí é uma dica bacana, né? Então entrar com o alimento mais amargo, para tirar esse vício, né, do paladar, essa dependência. Né? Interessante. Nesse sábado, né, vai ter uma campanha, né? Nós vamos fazer aí uma campanha lá no bairro Interlagos. Nós vamos colocar aí na tela, tá? Vai ser o dia de cuidar, né? No bairro Interlagos, dia 23, no sábado. Começará às 8 horas da manhã, tá bom? Vamos ficar lá até o meio-dia, cuidando aí da sua saúde, falando sobre o Setembro Vermelho, né, gente? Então, Setembro Vermelho, nós estamos aí com foco nas doenças cardiovasculares, na prevenção, né? Em como a gente vai aí voltar aí, né, aos bons hábitos que nós tínhamos no passado, ou mesmo focar no futuro, um futuro saudável, né? Então, eu espero vocês. Eu vou estar lá. Ana, Eduardo, super convidados aí, vamos participar, né? Então, para isso que serve, né, toda essa movimentação que a gente faz aqui de levar a vocês a informação, né? Tentar levar o mínimo de informação aí para que vocês possam dar esse start, tá ok? Bom, nós vamos agora fazer uma pausa e em seguida nós voltamos aí com o nosso segundo bloco com mais informações para vocês. Estamos de volta com o nosso bate-papo das 6. Hoje o assunto é prevenção das doenças cardiovasculares e eu conto aqui com a presença do nosso educador físico Eduardo Salles e com Ana Carolina Seulin, nossa nutricionista que está dando as dicas aqui no dia de hoje. Muito obrigada, viu? Vamos começar aqui esse bloco com um depoimento. Tá? É um depoimento de um paciente que esteve conosco, né, no Linhares Medical Center e ele vai falar para vocês qual foi a experiência recente dele. Bom dia a todos, meu nome é Carvalho, sou do estado de Mato Grosso, precisamente da cidade de Alto Araguaia. Há um ano atrás tive uma forte dor no peito, né? Onde procurei um cardiologista, aí me guiaram para Goiânia, fiz o exame de cateterismo, tudo certinho, e detectou que eu estava com 2 coronárias 100% entupidas, 4 mamárias, 2 com 80, 2 com 90, e já queria fazer o ponto safena em mim e tal. Eu sou um cara novo, tenho 47 anos, eu pensei bem, falei, não, pera lá, deixa eu pesquisar, será que não tem outra solução, né? E aí fui pesquisando, encontrei uma luz, Deus me deu uma luz em Linhares, aqui em Linhares, né, que eu estou aqui em Linhares, no Espírito Santo, LMC, o hospital aqui em Linhares. Aí liguei aqui, bem recepcionado, o pessoal, nossa senhora, 100%, e marquei uma consulta com o Dr. João Tinoco. Aí conheci ele por telefone, né? Nos falamos, mandei meus exames, tudo, uma pessoa excepcional, e falou que tinha, meu problema tinha solução, que ele resolvia. Sentei com a minha família, tudo, e decidi, falei, é lá, Deus quer que eu vou lá.
E aí cheguei aqui no sábado, né? E segunda-feira vim ao hospital. E ao chegar aqui conheci o Dr. João Tinoco pessoalmente. Como profissional nem se fala, né? Agora como pessoa então, um ser humano fantástico, uma pessoa muito humana. E aí realizei a minha cirurgia na segunda-feira às 2h da tarde. Saí às 5, era muita coisa que tinha que fazer, né? E 100% estou aqui, sem nem, não abriu o meu peito, nada, me sentindo 100%. Já vou receber alta, eu acho que hoje é quarta-feira hoje, só para vocês verem. Operei fiz a cirurgia na segunda-feira, né? Já estou saindo do hospital para ir embora para minha casa, normal, andando. Então recomendo a todos, antes de abrir o peito de vocês, se fizer qualquer coisa, marquem uma consulta com o Dr. João Tinoco, em Linhares. E vale a pena, hein, gente? Como pessoa, o Dr. João, os funcionários dele, uma equipe fantástica, pessoas tudo super educadas, atenciosos. Recomendo, viu, gente? Recomendo. Olha, eu acho que eu nunca fui bem tratado igual eu estou sendo aqui. Funcionário excepcional, Dr. João, uma pessoa 1000%. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado por tudo mesmo e a toda a sua equipe. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Esse é o nosso paciente, né? Hoje ele recebeu alta, o seu Carvalho. Então, para vocês em casa entenderem o que exatamente aconteceu, né? Ele é um paciente de 47 anos, como ele mesmo disse. Durante uma avaliação de check-up, né, ele foi fazer um check-up cardiológico, descobriu aí na esteira, né, ele teve uma dor no peito, na esteira, teve alterações no exame, e o cardiologista encaminhou ele imediatamente para fazer outros exames, né? Um deles foi o cateterismo. Neste exame foi evidenciado que ele tinha obstruções nas coronárias do coração, que causam infarto. É um caso muito grave, no primeiro momento foi indicado aí aquela cirurgia de ponte safena, peito aberto, tá? Que eu acho que todos aí têm conhecimento. E, porém, né, nem tudo estava perdido, ele estava muito assustado com a cirurgia, não queria fazer. E o Dr. João, aqui no nosso hospital, no Linhares Medical Center, né, nosso especialista em oclusões crônicas, em doenças complexas das coronárias, abordou ele de forma brilhante, aí foi um sucesso, né? Hoje eu dei alta para ele, vai fazer todo o acompanhamento, né, da casa dele, ele é do Mato Grosso, está voltando aí para casa, vai fazer todo o acompanhamento cardiológico e, se Deus quiser, né, vai mudar aí o rumo dessa história, né? Porque é uma doença gravíssima, um paciente de 47 anos e ele não tinha nenhum sintoma. Então, assim, o que chama muita atenção na doença do Carvalho, né, do nosso paciente, é que é um paciente que não tinha sintoma algum. E aí, de repente, durante um check-up, ele se depara com uma doença tão grave como essa, né? Então, foi feita a angioplastia, colocado os stents para tratar essas lesões. Mas agora em diante ele tem uma tarefa, falei com ele hoje, uma tarefa que ele não pode perder o foco, né? Que é na dieta e na atividade física e no tratamento dele, tá? Então a gente sabe que agora ele vai ter que focar nessa mudança do estilo de vida dele, né? Qual a dica aí que você dá para o nosso paciente aí, para ele sair, né? Ele está hoje sedentário, não faz nenhuma atividade física, mas ele precisa mudar esse estilo de vida, Eduardo. Já foi até bacana ter tocado no assunto que ele está iniciando um processo de reabilitação cardíaca, né? Que é um conjunto de condutas para ele retomar o que era antes, né? Se reabilitar, se recuperar. Em relação ao exercício físico, a primeira coisa é tentar identificar aquilo que ele consegue fazer. Lembro até a Carol falando, é aquilo que fica mais fácil para ele estar fazendo. Então, se é caminhar perto de casa, dando voltas no quarteirão, né? Se depois é pedalar, né? Então, identificando isso e se identificando com isso, já é um ponto de partida.
Inicialmente ele tem que fazer atividades físicas leves, né? Então ele vai começar fazendo caminhada, vai começar fazendo bike, pode começar na piscina, né? Dependendo das condições que o cardiologista levantar, pode até iniciar a academia de uma forma leve e gradativa. Então, aproximadamente aí depois de uns 30 dias, aí você começa a chegar na dose certa do exercício, que é o exercício moderado. Então, aí já vai ter que fazer uma caminhada acelerada para ficar mais ofegante, para suar, né? Para pedalar a mesma coisa. Na academia já começa a sentir ardendo um pouquinho a musculatura quando levanta um pouco de peso. Agora, muito importante esse reconhecimento, ele mesmo está reconhecendo os sinais de esforço. Então, inicialmente ele percebe que o exercício está leve. À medida que passa o tempo, aí ele começa a ter que intensificar isso daí para o exercício fazer efeito. Acho que essas seriam umas dicas aí que eu daria para ele. Muito bom. E a dieta dele? A dieta O paciente que está aí, né, com todos esses estentes, você viu como é, né? A rotina ali, a gente conversou um pouco, mas o que você orientaria para ele agora? Uma dieta equilibrada, com certeza. Com comida de verdade. Como eu falei, gosto muito da dieta mediterrânea. A dieta DASH também, para a questão cardiovascular, também é muito indicada, necessária. Então, o que é a base disso tudo? Frutas, vegetais, grãos integrais, laticínios de baixo valor calórico, né? Por exemplo, preferir o leite e o iogurte desnatado aos integrais, grãos integrais, alimentos que eu gosto muito de indicar para a saúde cardiovascular. Né? Por exemplo, a aveia é um excelente alimento para estar introduzindo na dieta dele. Psyllium também é um tipo de fibra. Você sabe que a aveia eu sempre peço para eles comerem, pelo menos 4 colheres no dia. Pelo menos 30... Principalmente os meus pacientes que têm um colesterol alto. Exatamente, é excelente, Débora. Outra questão, alimentos ricos em antioxidantes. Aqui entra frutas vermelhas, né? Frutas de forma geral, todas elas têm, né, compostos fenólicos também, então pode estar introduzido na dieta. Vegetais, a questão também de linhaça, que eu gosto muito de cá, que tem ômega 3, como sardinha, como peixe, como salmão também, rico em ômega 3 também, é importante colocar. Azeite de oliva extra virgem também, anti-inflamatório, excelente também estar colocando na dieta dele. Ana, tem que ter cuidado com o preparo, né? Dessa sardinha, desses peixes, não é? Tem que ter cuidado com o preparo. Porque às vezes a pessoa acha que está comendo um peixe empanadinho, fritinho, tá ok, né? O modo de preparo influencia muito na questão de saúde, né? Então, assim, nada de fritar, nada de óleo em imersão, né, para colocar os alimentos, isso de forma alguma. Preferir preparações grelhadas, cozidas ou assadas, isso é importantíssimo. Uma dúvida que os pacientes têm muito, né, qual óleo, né, o que fazer para colocar a preparação ali, qual óleo usar. A minha indicação sempre vai ser o azeite de oliva extra virgem. O ponto de fumaça dele é muito, muito alto, então assim, não tem importância você, né, grelhar os alimentos com ele, né, um fiozinho de óleo, fiozinho de azeite. Eu sempre indico para não ficar muito azeite na panela, pegar, né, um guardanapo, passar em cima da panela antiaderente, para não ficar muito excesso de azeite ali também. Então, preferir preparações mais grelhadas, assadas, cozidas. Isso aí. Agora, para perder peso, Eduardo, qual a atividade física mais indicada? Eita. Vamos lá. Essa pergunta... É claro. Mas olha só, na verdade, assim, tem vários viés, né? Mas assim, o gasto calórico mais elevado, ele vai proporcionar um emagrecimento mais rápido. Então, aí a gente vai falar que os exercícios aeróbicos, inicialmente, nadar, correr, pedalar, inicialmente eles vão provocar um impacto mais rápido no emagrecimento. Só que nesses exercícios você não preserva tanto a massa muscular. Então você pode estar fazendo exercício e emagrecendo, perdendo gordura e torrando músculo também. E aí isso aí a longo prazo pode te dar um efeito rebote, porque o músculo queima muita caloria, né? E aí, se você perde músculo, chega uma hora que ali o corpo meio que vai se defendendo e vai retardando esse gasto calórico. Então esse é o efeito. E aí entra a musculação, né? A musculação ela já tem um efeito, imediatamente não tem um efeito
tão rápido para o emagrecimento, mas a longo prazo ela vai mudando isso. Você vai aumentando a massa muscular, vai gastando caloria, a gordura vai baixando, você vai mantendo ou aumentando os músculos, melhorando o metabolismo, todas as enzimas que estão ali no músculo, que gastam energia, e com isso você tem um emagrecimento mais duradouro, né? Enfim, quem pode combinar, faça as duas coisas. As duas coisas, né? É importante ter essa orientação, né? Eu sempre bato nessa tecla também, consulto, tá, Edu? Porque eu falo que a musculação é inegociável, não tem jeito. A atividade física é importante, com certeza, mas associar com a musculação é inegociável. Esse contexto que a gente vive hoje, né? Antigamente não fazia isso. Mas o cara trabalhava no campo, carregava peso o dia todo, aquilo era musculação. Né? Hoje a gente levanta o peso da caneta, do celular, do controle remoto. Exatamente, para mudar ali, às vezes o próprio celular já muda na televisão, né? Então você cada vez mais não tem parado, essa movimentação básica, né? Sim. A gente vai de elevador, né? Então, e é engraçado que, agora eu posso falar porque já tem tempo que eu atuo, né? Então, há 25 anos atrás, eu não percebia algumas lesões, eu não percebia com tanta frequência, com tanta incidência, como eu percebo hoje. É lógico que tem a parte diagnóstica, né, que aumentou, mas também creio que a parte, essa parte do sedentarismo, que realmente cada hora vai se tornando mais evidente. Então, assim, lesões do quadril, lesões, que na verdade é melhor falar assim, lesões que estão relacionadas, que a reabilitação está relacionada a ganhar massa muscular. Então a pessoa chega com problema no joelho, a maior parte vai lá no ortopedista, trata, às vezes faz uma fisio e tal, vai para academia para ganhar massa muscular. Lesão no quadril, vai para academia, ganhar massa. Lombalgia, né? Tudo. Enfraquecimento de pilar, né? Isso aí, seja, então você vê que tudo está relacionado, né, na parte de ortopedia, então está tudo relacionado aí à questão muscular. E como eu tinha falado anteriormente, então você vê a pessoa se machucando, você vê a pessoa com lesão, você vê a pessoa parando, aí daqui a pouco ela começa de uma lesão, aí começa a ter problema cardiovascular. Eduardo, é interessante isso que você falou, porque assim, não é só começar a atividade física, é começar a atividade física indicada para você. Sim. Por exemplo, um paciente que está em excesso de peso, né, vai ter impacto se ele começar a fazer uma atividade física, revelia, né, uma caminhada ou, né, mais intensa, às vezes vai fazer algo que vai gerar dano, né? Então, até que ele atinja essa perda de peso, para que ele fique mais leve, né? Para determinados exercícios, não é isso? Então, é interessante saber a atividade física, né? Eu acho que... Isso. A parte da avaliação é fundamental. Então, acho que assim, realmente aquele que tem condições, né, de ter acesso a uma academia, uma boa academia com bons profissionais, eu acho que vale a pena, né? A parte da avaliação. Que a parte da avaliação eu sinto alguma coisa aqui e tal, não, então você não vai caminhar, você vai pedalar. Eu tenho isso aqui, não, então nós vamos começar a fortalecer, né? E depois que a gente fortalecer, que a gente vai colocar você. Hoje eu vivenciei isso. Antes, ela tá afoita, querendo emagrecimento, eu falei, olha, a gente precisa de um tempo aqui na musculação, para depois você começar ali na esteira, fazer aula de bike, porque não aguenta. O pé está inflamado, o joelho está inflamado. Não é? Não tem como. E aí e tem esse impacto, às vezes, Sim. né? Em cima do sistema osteomuscular ali, principalmente quadril, joelho, pé, né? Acaba lesionando e adiando, né? Muitas vezes. Parando. Aí a pessoa vai, até começa com a dieta, às vezes tratamento médico, e aí ela se lesiona e para, e aí desanda tudo. E aí desanda tudo, é isso aí. E ela desanima e fica mais desmotivada. Isso é uma frequente no obeso, né? Ele se machuca, para a dieta, para o tratamento, larga e volta mais 20 quilos pesado e assim vira uma bola de neve. Então, fiquem atentos aí. Começar a atividade física é importante, né? A caminhada, a gente sabe que ela não... Uma caminhada leve, né? Você não vai se arriscar ali no exercício. Uma forma de começar, né? Isso. E procurar, né? Hoje em dia, orientação, internet, eu acho que, né, você acha profissionais aí perto, né? Acho que não tem
Não tem muita desculpa não, gente. A questão é começar a fazer uma atividade física, sair, né, desse momento aí. A gente sabe que sedentarismo gera mais sedentarismo, né? A pessoa fica... É um vício, né? Você não tem aquele costume. Mas da mesma forma, quando você faz atividade física, isso também se torna aí um hábito, né? Um hábito saudável, não é isso? Bom, só lembrando aí, né, que no sábado nós vamos estar com essa campanha do Setembro Vermelho no bairro Interlagos, viu, gente? Então, vamos comparecer lá, pegar informações, né, conversar um pouco, tá ok? Pode colocar o cardiômetro aí que eu vi, ele apareceu. Nós vamos falar aí, ó, já estamos hoje aí, né, no dia 861 mortes por doença cardiovascular. Então, vamos tratar de prevenir, sair dessa estatística como o Carvalho fez, hein? Saiu da estatística, né? Que é uma doença gravíssima aí, tratada, graças a Deus. Graças a Deus, tem como prevenir. Não é? É só ir fazer o exame. É um check-up, né? Uma avaliação médica para poder identificar qualquer alteração. Bom, nós vamos aí para o nosso último bloco em seguida, tá bom? Uma pausa agora e já voltamos com mais Bate-Papo das 6. Estamos de volta com o nosso Bate-Papo das 6. Hoje estamos aqui falando da prevenção das doenças cardiovasculares. Setembro Vermelho, tá? Um mês aí destinado a falar da prevenção, do tratamento, dos fatores de risco das doenças cardiovasculares, né? Então, nós vamos aqui falar um pouco a respeito ainda da prática de atividade física para esses pacientes aí, o Eduardo, que estão aí na iminência de largar o tabagismo, né, que é um grande fator de risco, é o maior fator de risco que nós temos, evitável, né? Então, como que a atividade física pode vir aí a ajudar esse paciente a largar esse vício, a mudar o estilo de vida dele? Certo. Para o tabagista, acho que o principal efeito da atividade física, ele está muito ligado às substâncias que o cérebro vai liberar com o exercício físico, os neurotransmissores. Então, aqueles lá que controlam a compulsão, porque o tabagismo é isso, né? É uma compulsão, né, pelaquela substância. Então, com o exercício físico, o corpo começa a produzir algumas substâncias, dopamina, serotonina, e isso já vai ocupando o lugar que essas outras substâncias provocadas aí pelo cigarro provocam, né, o estímulo no cérebro. Eu acho que um outro efeito bacana do exercício físico para o tabagista é também a questão do bem-estar, porque como movimenta a parte respiratória, então essa exigência, às vezes, que é uma limitação, às vezes, para o tabagista, mas quando ele começa a perceber que, como se o pulmão tivesse um pouco mais de expansão, de elasticidade, a respiração fica melhor, eu acho que tudo que é positivo se torna um reforço positivo para ele realmente perceber que vale a pena o abandono do hábito, né, do cigarro, coisas assim. Então, assim, o que eu mais percebo assim mesmo pro tabagismo. O tabagista, ele tem menos fôlego. Sim. Né? Ele está inflamado. Isso. Ele tem a dependência para vencer, né, Eduardo? Assim, isso. Enquanto ele está caminhando ali, ele não vai conseguir, né, fumar o cigarro dele, ele acender aquele cigarro. Então, que eu acho que é uma das coisas aí, né? Comportamental, né? Comportamental. Você começa, às vezes, a frequentar outros ambientes e ambientes de pessoas que não fumam, pelo menos naquele local, pelo menos por uma hora, por exemplo, na academia ou no exercício, como você falou. Então tem esse aspecto comportamental também, que é muito importante. Que é importante. Né? Então, assim, eu acho que é exatamente isso, ele saber também que ele pode ficar 1 hora, 2 horas ali sem acender, né,
danado daquele cigarro, né? Então, é o benefício, né? De quando a gente fala, assim, de fatores de risco, né, para doença cardiovascular, a gente está falando do tabagismo, né? Nós estamos falando aí da hipertensão, né? Do ganho de peso, obesidade, sobrepeso, todas as formas de extrapolar aí na balança. Diabetes, né? A gente precisa combater, né, os níveis da glicemia no sangue, às vezes um pré-diabetes que vai reverter com a perda do peso, com uma dieta saudável, né? O colesterol, quer dizer, atividade física, mais uma vez, uma dieta balanceada, né? O acompanhamento desses fatores de risco, né? E aí vem as coisas que a gente não pode mudar, que é a nossa genética, né? O histórico familiar. Então, se nós temos o histórico familiar, né? Se nós temos a hipertensão, o diabetes, que são coisas que eu não consigo zerar completamente ali, esses fatores de risco, mas eu consigo controlá-los, né? E reduzir o meu risco de desenvolver determinadas doenças ao longo da minha vida. Então, eu preciso agir ali. E aí vem os fatores de risco, né, que eu posso modificar, que é o sedentarismo, né? O ganho do peso, eu posso perder, né? Eu posso ficar aí dentro das minhas metas, né? Então, vamos começar a nos movimentar, né, gente, para poder fazer aí valer a pena. Agora, relacionado a tudo isso, né, a dieta, ela é um fator imprescindível para a gente fazer isso, né? Porque a gente vê, por exemplo, igual a nossa sociedade mudou muito. É a questão da gente estar mais sobrepeso, mais obeso, tem a ver de acordo com as mudanças alimentares, que é notável. A gente deixou de comer comida de verdade, a gente come muito industrializado, muito fast food, que tem muita densidade calórica. Então, com alimentos que talvez não te promovam muito a saciedade, você vai ganhar muita caloria ali. Então, é muito importante associar comida de verdade nas alimentações. Eu sempre prezo muito por isso. Isso vai te ajudar a perder esse peso, a manter o peso perdido também. Que eu sempre falo, é fácil perder peso. O difícil é você manter o peso perdido. Manter o hábito, né? Atividade física. Exatamente. E a dieta, manter aquilo ali para... E essa questão do hábito, Débora, é muito importante falar que, assim, um hábito, né, inserir na nossa vida um hábito não é fácil, né? Você está acostumado a fazer uma coisa uma grande parte do tempo, então inserir pode ser muito custoso, né? Então eu sempre falo da questão de inserir mini hábitos, né? Então, por exemplo, atividade física é difícil todos os dias? Mas talvez inserir 3 vezes por semana, né? 20 minutos do seu dia que for. A alimentação também é muito difícil, mas a gente tenta, né, fazer estratégias que dê certo para você. Eu sempre falo que dieta é muito individual, o que eu faço para você é diferente do que eu faria para o Eduardo. Então, assim, cada um tem suas necessidades nutricionais, suas preferências alimentares. Tudo isso é levado em conta na hora de fazer a dieta. Então, essa questão da alimentação ela tem que ser vista assim como um ponto, né, importante. Eu vejo um aliado, assim, a toda essa questão alimentar é o intestino, né? Total. E às vezes a gente fala aqui do coração, a gente fala da atividade física, da dieta, e eu acho que, assim, a gente às vezes não fala muito dele, né? E ele é fundamental para todo esse processo, não é? Fundamental. E é interessante você tocar nesse ponto, Débora, porque, assim, eu vejo isso muito na prática clínica, né? Como tem hoje em dia as mudanças intestinais, né? Hoje em dia eu pego muito paciente com SIBO, supercrescimento bacteriano, com disbiose, né? Com muita intolerância alimentar, né? Adquirido desses maus hábitos alimentares mesmo, né? Então, assim, advindo de comida muito processada, muito industrializado. Então, por isso que eu bato sempre na tecla, né? Então, consumir alimentos de verdade, isso é muito importante. Muita fruta, muita verdura, carnes mais magras também, evitar, né, carnes muito processadas, né, envolvida com trigo, que hoje em dia as pessoas comem muito também. Então, né, notar realmente o intestino. A gente chama de segundo cérebro humano. Tudo acontece no intestino. Então, a gente tem que ter esse olhar mais pontual para o intestino, sim. Faz parte, né? Faz parte de todas Faz parte. Às vezes essas metas, né? Às vezes a pessoa relata, nossa, eu como tudo direitinho, não consigo emagrecer mais, barriga estufada, né, distendida. Então, às vezes está até tendo essa questão da desbiose e não consegue tratar. Então, a gente tem que fazer um olhar diferenciado. E para o intestino funcionar bem é fibra? Fibra, água, né? Eu sempre falo, fibra sozinha não funciona, porque pode constipar. Então, tem que beber muita água. Sim. E também se mexer. Eu sempre falo, quando a gente se mexe, nosso intestino mexe também. Então, tem que estar em movimento para o intestino trabalhar bem também. Para ele trabalhar bem, né? Uhum. Ana, uma dica que você pode dar para quem está em casa para
começar a fazer uma mudança básica assim, na alimentação, porque eu acho que uma dificuldade de quem vai começar a fazer as dietas, né, mudar o cardápio, é mesmo a ida frequente. Eu acho que é escolher, né, o que vai começar ali a botar no prato, né, lá no supermercado, né, e condicionar essas coisas em casa também, às vezes, é um grande fator dificultante aí, né? Eu sempre falo, não tenha besteira dentro de casa. Tudo que é mais fácil, né, no campo de visão ali, a gente vai comer. Então, não tendo em casa, já facilita, né? Então, assim, tudo começa pelo supermercado. A dica é, não vão ao supermercado com fome, porque a gente tende a comprar alimentos calóricos. Então, comprar alimentos, né, mais naturais, evitar processado. Muito importante também, quando estiver no supermercado, a ler a lista de ingredientes, né? A gente ter esse hábito de olhar rótulo dos alimentos. Eu sempre falo que quanto menos ingredientes o alimento tiver, melhor. Então, menos processado ele vai ser. Se você olhar a lista de ingredientes, ver muito ingrediente que você não conhece, por exemplo, maltodextrina, algum corante, estabilizante, fuja, que não é tão interessante. A questão também da tabela é interessante a gente saber. O primeiro ingrediente é o que mais tem, a tabela é por ordem decrescente, né, os ingredientes que tem lá, então ficar atento a isso. Dentro de casa também, essa questão do nosso dia a dia mais agitado, buscar organizar. Por exemplo, eu vou fazer tais refeições fora de casa. Prepara antes, né? Eu acho que a organização é a chave de tudo. Então, prepara antes dentro de casa, porcione essas refeições, separe em marmitinhas para levar quando estiver fora de casa. Eu acho que o mais importante para a dieta é sucesso é a organização. Tem que se preparar, não tem jeito. E tem que se programar, é isso aí, tem que se preparar. Tem que se preparar. Se a gente chegar em casa, por exemplo, na sexta-feira à noite, cansado do trabalho de semana, a primeira coisa que você vai fazer é pedir um iFood. Ou ligar, né? Pronto. Exatamente. Ou comer uma bobagem, então, né? Tem que ter, né? Eu sempre falo coisas práticas também na geladeira, dentro de casa, deixar separado, por exemplo, carne moída, frango desfiado, né? Que é prático, fácil, rapidinho, você descongela, se estiver porcionado, e faz uma preparação mais rápida ali. Nunca se viveu tanto, é fato. Essa humanidade, a gente tem uma longevidade hoje, né? A gente tem uma média de vida, graças a Deus, aumentando, né? Mas nós vivemos mais tempo. E tudo que nós queremos é viver mais tempo com qualidade, porque não adianta a quantidade de anos. O que nós temos que ter no horizonte é como nós vamos chegar lá. E essa é a grande questão de toda essa energia que a gente gasta para orientar, para trazer informação, exatamente para a gente ter essa informação. Como nós vamos chegar lá na frente, né? Com saúde, com disposição. A atividade física, né, vem a colaborar com o ser humano, a dieta, né? E quando isso falha, né, quando nós temos a falha dos hábitos alimentares e dos hábitos de vida, nós acabamos aí, né, lançando mão de outras formas de controle. Então, o cardiologista, o médico da família, né, a medicina, a ciência vem aí a colaborar para poder trazer novamente a ordem para a vida, né, da pessoa. Então, não deixe de tratar, caso tenha algum problema de saúde, já alie todos esses benefícios da atividade física, da dieta, com um bom tratamento, né, regularmente aí com o seu médico de confiança. Então, para falar para vocês, 874 aí é o nosso cardiômetro da SBC, ao vivo, né? Então, isso é 24 horas aí, gente, funcionando e mostrando a realidade, né? Uma realidade dura que nós temos. Esse é só dos pacientes aqui do nosso Brasil. Muito obrigada a vocês também pela participação, foi um prazer. Obrigado a vocês pelo convite e a quem esteve aí do outro lado com a gente, nos acompanhando, né? Isso aí. Obrigada, Ana. Obrigada, Débora. É um prazer estar aqui compartilhando conhecimento. Muito obrigada a vocês de casa, da rádio. Foi um prazer. Até o próximo Bate-Papo das 6.
Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A tecnologia da RDR, Rio Doce Radiologia, agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde.